Anne, também que talvez você saiba, né, que eu tenho lido alguma coisa sobre medicações que alteram o gosto dos alimentos. Eu não sei se são Uhum. medicações comuns no do nosso dia a dia, assim, sabe? Mas eu estava dando uma lida essa semana quando fui procurar sobre a medicação da minha paciente e, né, me passou pelo artigo que eu estava lendo essa questão de medicações que alteram o gosto e que podem também provocar greve de amamentação nos bebês. Sim, Até isso é bem legal. É se até você tiver legal assim. conhecimento. Na verdade, assim, ó, Regi, por exemplo, o metronidazol é uma das medicações que pode alterar realmente um pouco o sabor do leite. O Sim. metronidazol é uma medicação que é usada, mamães, para tratar infecções graves, de parede de cesárea, né? A mãe às vezes faz uma cesárea, uma infecção grave, e às vezes precisa internar e fazer uso dessa medicação. Às vezes por uma mastite, né? A mastite é uma intercorrência muito comum nas mulheres que amamentam, e ela é tratada normalmente com um antibiótico bastante utilizado, né? Um antibiótico muito comum e que não costuma alterar o sabor do leite, mas algumas mães são resistentes a essa medicação e precisam, por exemplo, utilizar uma medicação de um amplo espectro, que é, por exemplo, um ciprofloxacino, Uhum. que também pode alterar um pouco o sabor do leite e trazer alguns desconfortos para os bebês, né? Então, o metronidazol, o cipro, podem causar um pouquinho de desconforto intestinal dos bebês, aumenta o volume de gás no intestino dos bebês, né? A criança, às vezes, fica rotando muito, né? Porque passa realmente pelo leite. E aí, uma coisa que, às vezes, né, as mães que são muito acostumadas também, né? Porque as medicações elas podem realmente alterar o sabor do leite, o paladar. E por quê? Porque assim como o alimento, né, Regi, passa aquilo que a gente chama que é off-flavor. Uhum. Off-flavor é tanto o cheiro, que pode ter a sorção, o leite materno tem essa capacidade de sorção, como o sabor, tanto dos alimentos. E nos alimentos isso é importante, porque a criança vai começando a receber o sabor de diferentes alimentos, né? Durante a amamentação, para depois ele começar a aceitar melhor os alimentos quando ele começar a comer, mas passa da medicação, né? Passa sim, e esse sabor a criança pode rejeitar o peito. Então, quando a mãe precisar fazer o uso dessas medicações, é importante que a gente faça um planejamento, tá? Então, isso é muito interessante, porque existem algumas medicações que o pico de concentração Uhum. é de 3 horas. Então, eu sei que se eu tomar agora, daqui a 3 horas é o maior pico de concentração, né, dessa substância no meu leite. Então, o ideal é que a mamãe organize as mamadas, se possível, com os horarinhos dela tomar medicação, para que não tenha tanta alteração. Se o bebê tiver com muito desconforto, ela amamenta nos horários que o bebê que tem menos gosto, o bebê, ela vai perceber que o bebê está aceitando melhor, ela pode esgotar o leite nesse horário, guardar esse leitinho para oferecer no momento que ele não estiver aceitando muito o leite por conta do sabor, né? Isso é uma das coisas.